Boa noite, segundou com o nosso papo, o Papo do Almeida, 19 horas, todas as segundas, hein? Vamos lá, pessoal, hoje vocês viram que eu tô aqui num lugar um pouco diferente, né? Um cenário um pouco diferente. A nossa ideia hoje é a gente bater um papo sobre funis de compra, funis de venda e também jornada do cliente, tá? São dois pontos que são muito importantes e são pontos que você desenvolve de formas complementares, tá? E a gente vai entender também como uma ação impacta em várias pontas dentro da minha operação do e-commerce. Legal? Então vamos lá, o primeiro passo que eu vou apresentar aqui para vocês é o que é esse funil de compra, Henrique. O que é isso? Vamos lá. Provavelmente vocês já ouviram falar algumas vezes de funil, né? Topo de funil, conversão e assim por diante. Então, pessoal, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é o topo de funil, tá? O que acontece? Dentro do e-commerce, qual que é a forma que a gente enxerga? O cliente entrando dentro de um funil. Por que ele entra dentro de um funil? Né? Aqui são vários clientes entrando aqui dentro do meu funil de compra. Tá? Por que a gente enxerga dessa forma? Porque tem várias etapas, né, dentro do funil ali para o cliente chegar até a ponta, que é a conversão, né? Então, qual que é a parte mais importante para mim aqui do funil? É aqui no final, tá? O que significa aqui no final? A venda dele, tá? Então, aqui no final é a venda. Então, o cliente entra aqui no meu funil, no topo do meu funil, né? E aí a gente tem várias formas desse cliente entrar aqui dentro do topo do funil, e aí ele vai passando por várias etapas aqui dentro da minha loja, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente chama aqui topo de funil. O que é essa parte aqui do topo de funil? A gente pode colocar que vamos colocar que esse funil aqui, ele é de mídia, tá? Então a gente está fazendo esse funil aqui para mídia. Qual que é a próxima etapa aqui do funil? Né? A primeira etapa aqui onde ele vai cair. E aí é onde começa a ficar um pouco diferente. Acho que a câmera está invertida e talvez vocês não estejam vendo aqui da forma correta, tá? Mas vamos lá, qual que é a primeira etapa do topo de funil que ele vai entrar? Quando eu faço uma mídia, né, então eu anunciei ali no Google, anunciei no Facebook, anunciei no Instagram, eu posso fazer o direcionamento para esse funil de várias formas. Eu posso levar ele para a home do site, que é a página inicial. Eu posso levar ele para uma categoria, ou eu posso levar ele direto para um produto, tá? Por que eu bato muito na tecla e eu gosto bastante de trabalhar com mídias direcionadas e até e-commerces de um produto? Eu bato bastante nisso, eu acho que é extremamente eficiente, porque eu já vi isso funcionar algumas vezes. Porque você pula uma etapa, você pula aqui algumas etapas, né, de dentro do funil. Então, quer dizer, você não dispersa o cliente, né? Então você não leva o cliente para a home, onde ele tem umas diversas possibilidades ali de se perder no meio dos produtos ali, de dispersar e ver vários produtos. Você consegue fazer uma mídia mais direcionada quando você leva direto para um produto. Tá certo? E aí a gente tem a parte de categorias. Na parte de categorias, ele também, né, já está um pouco mais à frente. Então vamos lá, vamos supor que eu levei o cliente aqui para uma página de categoria, tá? Categoria. Quais são as etapas que ele vai passar depois? Depois, na segunda etapa aqui, ele vai para a etapa de produto. Depois, ele vai para a parte de dados aqui, na verdade, né? Ele vai para a parte de dados, onde ele vai fazer toda aquela parte de preenchimento de informações do e-mail, do nome, do endereço e assim por diante. Tá? Qual que é a etapa, quarta etapa aqui? Checkout. Qual que é a parte de checkout? É onde ele vai colocar os dados do cartão de crédito dele. E aí, quinta etapa aqui, que pra gente é a mais importante, que é o pagamento. Tá? Então, vamos colocar aqui. Pagamento. Por que é a minha parte mais importante?
é ali onde eu vendo, finalizo minha compra. Tá? Por que a gente tem o funil de compra? Porque cada etapa do funil aqui, ele pode ter pontos de fuga. Tá? Então aqui ele tem vários pontos de fuga. Então ele pode entrar aqui numa categoria, começar a ver outros tipos de produto, ele começar a navegar, não finalizar a compra se ele não se interessar. Tá? Por que normalmente a gente trabalha, a gente fala bastante em questões de usabilidade, que precisa ser fácil, que precisa ter informações, que precisa ter uma foto legal, porque é o momento, aqui no topo do funil, essa etapa aqui, é a etapa que você tem para encantar o cliente. Tá? Então nesse momento, é o momento que você encanta o cliente e gera desejo. Né? Então você tem esse gatilho para gerar o desejo no cliente, para ele realizar essa compra. Exatamente por isso que todo momento a gente bate na tecla. Todas as etapas do e-commerce, elas são importantes. Né? Por que elas são importantes? Porque vai gerar esse desejo. Né? Então, se eu entro ali numa categoria de produto e não tenho uma foto legal, eu não vou encher meus olhos para eu querer saber mais sobre esse produto. Eu não tenho esse interesse, não gerou esse interesse em mim. Se eu não tenho uma descrição legal, então às vezes eu gostei da foto do produto, entrei ali dentro do produto, só que não tem uma descrição legal. Então não me fala muito sobre o produto, deixa informações faltando, seja comercial ou seja técnica. Tá? E por que é importante esse funil de compra? Porque a gente precisa mapear dentro do nosso e-commerce cada etapa que o cliente está passando e principalmente onde estão meus pontos de fuga. Né? Onde os clientes estão saindo mais. Vamos supor que eu tenho uma quebra, né? Que a gente chama de quebra. Quando o cliente ele foge ali, a gente tem uma quebra ali muito grande na parte de dados. Eu vou começar a interpretar esses dados. Tá? Eu vou começar a interpretar qual que é o motivo que eu estou tendo tanta fuga ali no meu funil. Pode ser que o meu formulário não esteja legal, tem muita informação, estou pedindo muita informação. Pode ser que meu frete esteja muito alto. Se eu tenho uma fuga aqui na parte de produto, pode ser que minha foto não está legal, não está gerando desejo. Às vezes, vamos supor que eu sou uma loja de moda, eu tenho ali uma imagem somente em estilo, que é só o produto ali, não tem uma modelo utilizando, então não consigo ver o caimento, com isso eu tenho uma fuga muito grande. Tá, então a gente consegue mapear exatamente onde estão tendo as quebras. Tá legal? Então essa é a importância do funil de vendas. Tá? Posso deixar um pouco mais complicado agora? Vamos lá. Vou apagar aqui. Deixar só um pouquinho mais complicado. O que acontece? Eu tenho jornadas diferentes. Tenho jornadas diferentes, de clientes diferentes. O que é jornada, Henrique? Qual o caminho que o cliente leva até chegar na minha loja? Tá? Então, eu tenho diversas jornadas diferentes. Então, eu tenho aquele cliente que é um primeiro impacto que eu tive nele. Né? Então, ele veio por mídia. Primeiro impacto. Tá? O que é o primeiro impacto? Topo de funil. Por que eu tenho isso? Clientes que nunca visitaram a minha loja, a primeira vez que ele está visitando a minha loja, ou seja, eu já tenho um funil aqui para esse cliente. Tá certo? Depois eu tenho uma outra jornada diferente, eu tenho uma jornada de remarketing. O que significa isso? Um cliente que eu estou reimpactando. Tá? Então, um cliente que já entrou na minha loja, um cliente que já navegou, ele já visualizou o produto, só que ele não comprou ainda. Tá? Então, eu tenho um funil diferente. Por que eu preciso ter um funil diferente aqui, Henrique? Para você conseguir mapear. Tá? Então, esses clientes que eu estou impactando a primeira vez, qual está sendo o comportamento dele? Onde que ele está fugindo aqui dentro do meu funil? Ele está fugindo na página de produto? Ele está fugindo na página de categoria? Na página de checkout? Qual que é o comportamento diferente desse cliente que seguiu uma jornada diferente? Um cliente que, por exemplo, já entrou na minha loja, ele entrou de novo para visualizar meus produtos novamente.
a jornada dele, eu tenho que entender também aqui no funil de compra como é diferente. Eu tenho os clientes que vêm de redes sociais, né? Então a origem dele é redes sociais. Que deveria ser um cliente que já tem um engajamento maior com a minha loja, ele já conhece um pouco mais dos meus produtos, porque eu estou desenvolvendo uma estratégia para apresentar os produtos para ele. Então, o que a gente tem que entender aí dentro dessa estratégia? A gente vai vendo como uma estratégia vai impactando em outra, né? Então, aqui em redes sociais, vai depender da estratégia que eu estou utilizando. Então, eu estou fazendo minhas redes sociais ali como um catálogo, só colocando um monte de produto ali, não estou explicando nada. Eu estou utilizando da forma certa, onde eu explico com o cliente, onde eu converso com o cliente, onde eu gero um relacionamento com o cliente. E esses clientes que estão gerando aqui na... Tá um monte de rabisco, né, pessoal? Desculpa. Nem dá para entender direito. Pois eu vou deixar de uma forma que fica mais fácil para vocês entenderem. Olha, não dá para entender nada. Mas vamos lá. Qual que é a forma que eu tô criando um relacionamento ali com o cliente? Eu realmente estou criando um relacionamento, estou envolvendo ele no meu produto. Qual que é a forma quando ele chega aqui no meu site? Qual que é o comportamento que esse cliente está tendo? Ele fica mais tempo na minha loja? Ele navega mais na minha loja? Então tudo isso, quando a gente configura funis de compra, a gente consegue observar. Vocês têm dados mais concretos para vocês analisarem. Tá? Então você consegue entender, por exemplo, pela origem, quanto tempo o cliente ficou, qual que foi o caminho que ele seguiu, onde está tendo a quebra. O meu funil de redes sociais, os clientes que vêm de redes sociais, eles convertem mais ou convertem menos? Né? Então tudo isso a gente consegue entender com múltiplos funis de compra. Tá certo? E aí a gente começa a entender também o seguinte: cada tipo de compra dessa, ela vai impactar a minha operação de uma forma diferente. Tá? Porque eu posso ter outras estratégias, cliente, por exemplo, que realizou a primeira compra. Como que o meu saque vai lidar com esse cliente que ele realizou uma primeira compra? Ele vai fazer uma pesquisa de pós-venda? Você tem uma pesquisa automática de pós-venda? Então o funil, em alguns casos, ele não encerra aqui na venda, tá? Ele vai dar continuidade aqui e ele vai entrar numa outra régua de relacionamento. Nossa, tá um rabisco horrível, né? Mas bora lá. Ele vai entrar numa outra régua de relacionamento, tá? Por que ele vai entrar numa outra régua de relacionamento? Porque cada tipo do meu cliente, dependendo da origem que ele vem, dentro da estratégia que vocês têm, né? E aí quando a gente começa a trabalhar múltiplas estratégias, uma vai impactando a outra, tá? Então se o cliente entrou numa primeira vez ali, ele comprou a primeira compra dele, o mínimo que a gente tem que encaminhar para o cliente é um brinde, né? Ou um manual sobre minha loja. Então a gente coloca alguma coisa, algum diferencial ali para ele se encantar. Então o encantamento do cliente, ele não tem que ficar nas principais áreas aqui do site, tá? Ou seja, eu não tenho que me preocupar somente com o cliente quando ele está navegando e conhecendo o meu produto. Beleza, eu encantei o meu cliente naquela parte, né? Pô, legal, show de bola. Se eu não faço uma boa entrega aqui para o cliente, que é a continuidade desse funil, ele já não vai ter uma boa experiência. Então ele teve uma baita experiência, ele navegou no site, tinha todas as informações dele, a foto estava muito legal, a descrição estava excelente, fiz a compra, tudo certo, checkout fácil para preencher, tudo mais. Atrasou o meu pedido, poxa, já não é uma boa experiência. A sua experiência vai quebrar ali, entendeu? Então a experiência do cliente é quando ele chega ao produto, o produto chegou na mão dele, o produto está ali na mão dele. É como se ele estivesse recebendo um presente para ele mesmo. Então eu fui lá, fiz uma compra numa loja de moda para mim, fui lá, comprei uma camisa, legal. Pô, eu tô ansioso. A partir do momento que um cliente faz uma compra no e-commerce, ele já fica ansioso, ele já quer saber quando vai chegar. Então, se você tiver uma entrega rápido, ponto positivo, né? Então, o cliente ele vai ficar feliz em receber a encomenda dele rápido. Se teve um brinde para ele numa primeira compra, pô, legal, recebi um brinde aqui, recebi um cupom para minha próxima compra. Para você também é muito legal isso. Por quê?
a venda para você também não encerra quando o cliente realizou a primeira compra dele. Tá? Você precisa criar um relacionamento para ele. Então, o que é mais interessante? Eu fazer toda a jornada para o cliente e fidelizar. Esse é o desejo de todas as lojas. É a fidelização desse cliente. Para esse cliente realmente ele se manter ali comprando comigo várias vezes. Tá? Então, por isso que a gente fala de múltiplas estratégias e múltiplos funis. E aí, legal, minha encomenda chegou, não atrasou, recebi tudo certinho, recebi um brinde, próxima compra, vou começar um relacionamento com ele no meu e-mail marketing. Entrou para minha régua de CRM. Né? O funil da minha régua de CRM é diferente do meu funil da primeira compra. Por quê? A forma e a conversão, ela precisa ser muito diferente. Né? Então, normalmente, o que acontece? A maioria das pessoas falam de conversão... Vou apagar essa luz que tá horrível já, né? Que falam de conversão, fala, pô, mas meu e-commerce ele gera 1% de conversão, gera 1,5% de conversão. Legal, mas você está enxergando essas métricas de uma forma correta? Por que eu te pergunto se é uma forma correta? Você está dividindo os seus clientes conforme o bloco que realmente deve ser dividido? Porque uma coisa é a gente estar numa primeira etapa de funil, topo de funil, o cliente nunca comprou comigo. Aí você tem uma conversão. Agora um cliente que já comprou com você e ele volta na sua loja, qual que é o percentual de conversão que você está fazendo? Muitas empresas, muito e-commerces não têm esse dado. Tá? Esse é um dado que pouquíssimos e-commerces que eu entrei, que já tinham operação funcionando, eu vi isso. Então, é uma das coisas que a gente gosta bastante de implantar, que é esse método de enxergar as métricas de forma diferente, justamente para a gente conseguir tratar os clientes de uma forma diferente. Seus clientes não são todos iguais, não dá para colocar tudo num balaio só, dentro de uma caixa e colocar ali para vender. Não é, isso é diferente. Tá? Então, o cliente ele precisa ser tratado de formas diferentes. Você precisa colocar cada cliente dentro da sua caixinha. Você tem clientes que são fãs da sua marca. Esse cliente, você está tratando ele da forma que ele realmente deve ser tratado? Normalmente eu coloco clientes quando ele é um cliente que já compra em duas linhas ali de segmentação. É um cliente... Nossa, saiu o balãozinho aqui. Esse é um cliente que ele tem um ticket médio alto. Então um cliente que ele compra com um ticket médio alto. Né? Então tem clientes ali que... Às vezes ele demora, sei lá, 3, 4 meses para comprar. Só que quando ele compra muito. E eu tenho um tipo de cliente também que compra todo mês. Então todo mês ele vai lá fazer uma compra. Esses são clientes VIPs. Então quer dizer, você gastou muita grana nisso aqui. Tá? Em funil, em entender esse cara. Né? Gastou muito dinheiro. E aí o que acontece? Você não trata esse cliente da forma que ele deve ser tratado. Né? Então um cliente que faz uma primeira compra não é a mesma coisa que um cliente que fez 10 compras com você. Porque aqui na parte de investimento, normalmente a gente fala muito de ROI, né? Então o que é ROI? O retorno de investimento. E aqui a gente coloca muita grana na parte inicial. Então eu coloco muita grana para trazer cliente. Mas o que você está colocando para manter esse cliente retido dentro da sua base? Às vezes gasta-se muito para trazer e aí você fica só ali realimentando. Realimentando o ciclo. Então sempre cliente novo, sempre cliente novo, sempre cliente novo. Então não aumento minha base, não crio uma segmentação, não me relaciono de uma forma que eu deveria me relacionar com esse cliente. Né? E um cliente, qualquer mimo que você dá para ele é muito valorizado, porque são pouquíssimas lojas que fazem isso. Então, principalmente no começo da Nubank, a gente viu muito isso acontecer, a forma que ela tratava o cliente. Então, para a gente ver o quanto a gente é carente de atendimento, isso deu um mega boom. O Uber também, quando começou, ele fazia um mega, tinha balinha, tinha água, tinha um monte de coisa. Então, era um mega serviço, para a gente ver o quanto o serviço ele é importante. E aí, o que acontece com o e-commerce? A gente vai lá, coloca uma baita grana de investimento todo mês e aí depois eu coloco 0 de marketing para eu manter esses clientes, para eu reter esse cliente. Isso está errado, gente. Deixa eu apagar isso aqui que já está uma confusão, né? Vamos lá. Desculpa dar as costas para vocês.
Então vamos lá. Coloco muita grana aqui no meu topo de funil. E esse cliente que já está aqui, já está convertido, já ganhei, coloco 0. Então não gera experiência. O cliente fez uma primeira compra aqui, não estou me importando se ele está recebendo a encomenda dele dentro do prazo, se ele está recebendo a encomenda numa embalagem legal, né? Então tudo isso, ele entra aqui. Tá? Entra na conta. Preciso dividir qual que é a minha conversão de cliente que já comprou comigo com cliente que não comprou comigo. Preciso dividir o meu funil de clientes que comprou comigo no Marketplace. Esse cliente comprou comigo uma vez, ele me conheceu em Marketplace, me conheceu no Mercado Livre, me conheceu na Amazon e assim por diante, né? Esse cliente ele comprou comigo direto na minha loja de novo, né? Qual que é o percentual desse cliente, né? Então, uma coisa que eu falo é que o e-commerce ele é muito matemática. Ele é muito matemática, ele é 100% matemática, né? E ele te dá muitos dados, basta você conseguir utilizar esses dados de uma forma correta. E além disso, a gente trabalhar com múltiplas ações, tá? O e-commerce ele não é feito de apenas uma ação. Não é, eu vou fazer ali minha rede social, vou vender por lá e acabou. Não é. Eu tenho estratégia de marketing, eu tenho estratégia de redes sociais, eu tenho estratégia de CRM, eu tenho estratégia de logística. Então, toda essa cadeia, né? Todo esse monte de item que vai entrando aqui, eu tenho que ter uma estratégia para isso, tá? Pô, vou construir isso do dia para a noite? Não, né? Exatamente por isso que o e-commerce ele vem numa crescente. Por quê? Porque eu vou implantando novas estratégias. O que é muito comum acontecer? Comecei a desenvolver uma estratégia nova, parei com as antigas. Então, comecei vendendo no Marketplace ali, pô, parei de dar atenção para minha loja própria, porque o Marketplace está vendendo muito. Eu já vi isso acontecer várias vezes, mas muitas vezes, né? Então, tá vendendo muito ali no Marketplace, pô, a minha loja própria, eu não dou atenção, né? Independente qual for o setor, independente do número de faturamento que você tem, a loja própria, ela é a sua prioridade. Prioridade 0 é a sua loja própria. Porque vamos supor que do dia para a noite, como já aconteceu, o Marketplace falou, antes você pagava 10% aqui na minha comissão, a partir de amanhã você vai começar a pagar 20%. E aí, o que você faz? Antes a minha regra era assim, assim, assado, e hoje mudou. Ela não vai funcionar mais assim. Então, sua posição era em primeiro, você vai cair lá para último, né? Então, tem muitos fatores que você não consegue administrar quando você está vendendo fora. Quando você está vendendo na sua loja, suas regras. Ali você consegue colocar sua estratégia, ali você consegue colocar todo o seu conhecimento em prática para o seu cliente, né? Se retroalimentar ali, continuar comprando, você gerar uma excelente experiência para ele. Então ali que é o lugar onde você tem que focar mais. A sua prioridade 0 é ali. O seu cliente ele precisa ter uma baita experiência quando ele compra direto de você, né? E aí a gente não pode esquecer que a gente precisa manter esse relacionamento com o cliente. E aí é onde a gente vai pintando essas bolinhas aqui, né? Pô, lancei minha loja própria, lancei o meu e-commerce, legal. Primeira meta concluída. Minhas redes sociais. Estou gerando resultado nas minhas redes sociais? Você realmente está criando um relacionamento? A gente tem que precisar. Redes sociais é para criar relacionamento. Ela não é um catálogo de produto, né, que você vai ali, coloca um monte de produto e acabou. Não, ela é feita para criar relacionamento. Você precisa de uma estratégia bem definida para isso. Você precisa apresentar o seu produto. Você precisa apresentar quais são os seus diferenciais. Você precisa conversar com o seu cliente. Você tem que entender, ali que é o momento onde você tem, para você entender as dores dos seus clientes. Quais são as dores dos seus clientes? Ali é um ponto para muito relacionamento e muita colheita de dados. Ali você consegue colher muita informação, tá? Aí eu vou para uma outra estratégia aqui. Eu vou para a parte de CRM. Então eu vou fazer um funil automático. Eu não vou me relacionar com um cliente fazendo 100% a mesma coisa. Então eu vou tratar todos os clientes como de uma forma só. Não faz sentido. Tá? Por que não faz sentido? Eu não vou tratar um cliente que nunca comprou na minha loja com um cliente que já gastou, 20 mil na minha loja. Você entende como é diferente?
E aí, o que acontece na maioria dos casos é colocar tudo num balde só e tratar os clientes tudo da mesma forma, tá? Aí vou para uma outra etapa aqui. Vou para a parte de entrega. Eu preciso ter uma boa entrega, eu preciso ter prazos bons, preciso ter entrega com preço legal, né? E aí eu coloco mais uma estratégia aqui. Daí eu vou para uma próxima etapa, eu vou criar uma embalagem legal, né? Então, vou levar ele para o cliente. Pode ser uma embalagem, às vezes, que não precisa gastar tanto com a embalagem, pode ser uma sacolinha de cueca, sabe aquelas sacolinhas que a maioria dos pedidos vem? Branca. Né? Não vamos gastar muito, não precisa ser personalizada, cheia de coisa, vamos colocar branca. Mas quando o cliente abrir, tá bem embalado, sabe? Tá num plástico bolha, dependendo do pedido. O pedido não tá largado, né? Dependendo do seu ticket médio, né? Que nem esses dias eu comprei um produto, comprei um presente, não foi barato, ele foi um produto caro. E, era uma roupa, né? Para presente. E aí ele chegou tudo de qualquer jeito ali, né? Foi um vestido que eu tinha comprado para minha esposa. Ele chegou ali tudo de qualquer jeito. Ele não tinha um papel seda, ele não veio numa caixa. Quer dizer, eu paguei caro. Quando a gente paga caro, a gente quer um serviço legal, né? É o que a gente espera, é o que o cliente espera. E aí você manda para ele de qualquer jeito, desanimou. Né? Presente eu fui entregar ali, o vestido estava dentro de um saquinho plástico, todo amarrotado, plastiquinho feio, quer dizer, quebrou a experiência, entendeu? E aí veio mais um ponto aqui, né? E aí quando eu vou adicionando estratégias novas aqui, não é que eu vou apagar uma, né? Então quer dizer, comecei a entregar bem aqui, eu vou deixar de atender bem o cliente. Isso não existe. Né? Então por isso que a gente vai construindo, a gente vai fazendo uma cadeia de várias estratégias e aí normalmente a gente vai colocando responsáveis por cada uma dessas áreas. Então cada uma dessas áreas elas são importantes para fazer todo esse negócio girar, todo o ecossistema do e-commerce. O e-commerce ele não é feito de uma estratégia só, não é, por exemplo, só redes sociais. Tem gente que só dá atenção para as redes sociais. Redes sociais é um canal, marketplace é um outro canal, minha loja própria é um outro canal. Então eu tenho múltiplas frentes. Não estou dando atenção para minha loja própria ainda, por que eu vou abrir um outro canal para marketplace? Vamos atender bem primeiro essa parte, tá fechando a conta, o retorno do investimento tá legal, né? Depois eu abro outro canal de venda. Canais de venda no e-commerce é o que mais tem, né? Então hoje em dia a gente tem muito canal e aí você precisa, entrei ali no Mercado Livre, não tô trazendo resultado. Beleza, você não tá trazendo resultado, mas você tá fazendo de uma forma certa, né? Você tá com uma foto legal, você tá com uma descrição legal, né? Você tá trabalhando sua descrição bem, o título da sua página, do seu produto ali, ele tá legal, tá fácil do cliente achar no marketplace. Então, seu preço tá bom, né, comparado com seus concorrentes, você tá analisando isso, tá compensando você tá dentro do marketplace pro seu custo. Então tem vários pontos que a gente precisa levar em consideração para a gente ir adicionando novas etapas. Não é só sair fazendo, né? Então a gente tem a mania de vou subir lá, né? Vou pegar e vou começar a vender ali. Não é assim, né? Precisa ter planejamento. O e-commerce ele é feito de calendário, né? Ele é feito de calendário de ação. Você não vai acordou lá, surgiu uma oportunidade para eu entrar na Shein. Vou lá, vou entrar e pronto, acabou. Não, você vai entrar. Como você vai entrar? Quais são os produtos? Qual é a grade? Qual que é o preço que você vai praticar? Tá valendo a pena? Tudo precisa ser analisado, né? Então o e-commerce ele te dá essa possibilidade. Você consegue fazer muito cálculo antes de você colocar qualquer ação para rodar. Beleza? E aí o que acontece também? Quando a gente vai montando essas estratégias aqui, o que vai acontecendo? Vou vendendo mais. Tá? Então cada estratégia dessa aqui representa dinheiros na minha conta. Tá? Vai fazendo dinheiros aqui. Cada estratégia tem que gerar resultado. Qual é o resultado que está gerando? É outra métrica que a gente precisa ter. Legal, coloquei minha loja ali no marketplace novo, ou comecei a fazer uma ação nova, né? Mudei a minha ação, comecei a fazer um remarketing. Qual que é o percentual de venda que você está tendo com o remarketing? Qual que é o tipo de criação que você está fazendo para esse remarketing? Criativo tá bom? Não é só fazer. Fazer por fazer, qualquer um faz. Né? Mas o título, o criativo tá legal, tá chamando o cliente. Eu posso melhorar esse criativo? É muito fácil testar.
né? Eu rodei uma campanha de remarketing, coloquei para o mesmo produto ou para a mesma categoria 2 criativos diferentes. A gente vai ver como cada um converteu. E a gente precisa fazer essa métrica, a gente precisa entender cada um ali, como converteu. Legal, esse aqui melhorou. Posso fazer o melhor que isso? Né? E o que acontece? Os consumidores, eles estão ficando cada vez mais, não exigente, mas tudo está mudando. Né? Então o formato de mídia, por exemplo, que antes era muito utilizado só um banner, né? Então só uma foto fixa ali, isso mudou. Então o cliente está muito também pensando ali, a gente vê muito vídeo, e esse vídeo está gerando desejo. Como que meus concorrentes estão fazendo? Não adianta, por exemplo, eu já vi muitos casos de cliente chegar, falar, pô, essa agência de mídia não está trazendo resultado. E aí quando a gente foi analisar, a gente começou a se aprofundar, na verdade não era a agência de mídia que não estava trazendo resultado, era a própria empresa que não estava dando as informações para a agência trabalhar de uma forma correta. Então você não tem que transferir a responsabilidade 100% para a empresa que você contrata. Então contratei uma agência de mídia, pô, agora o problema é 100% deles. Não, você é o maior interessado a fazer esse negócio rodar. Você é o maior interessado em levar a informação para esses clientes, para essa agência. Então você é o maior interessado, o negócio é seu. Eles estão ali prestando um serviço, fazendo viabilizar. Se eles pedem para você um material e você não entrega esse material para ele, dificilmente ele vai conseguir entregar um trabalho de excelência. Pô, então preciso de foto. Legal, dá foto para ele. Porque a agência ela precisa de material para trabalhar. Se ela não tem material, ela não consegue trabalhar de uma forma efetiva. Tá? E você precisa acompanhar isso de perto. Os maiores resultados que eu vi no e-commerce foram de gerentes ou diretores ou donos do próprio e-commerce que acompanhou de perto a operação. Ele tá realmente preocupado com o resultado. Né? Então, gerentes bons são aqueles gerentes de e-commerce que acompanham de perto cada uma das ações. Se a agência está trabalhando legal, se a gente está precisando de alguma coisa, como que está o resultado em cada um dos anúncios que eles criaram, qual foi o link que a agência fez com a influenciadora que a empresa contratou. Eles estão linkando isso? De qual forma eles estão linkando? Muitas das vezes, o que acontece? A empresa vai lá, contrata uma influenciadora, não avisa para a agência que contratou essa influenciadora, muitas vezes não é barato, né? É caro para trabalhar com algumas influenciadoras, e aí simplesmente não avisa para ninguém. Então coloca ali a influenciadora, vai lá, faz post, não avisa para ninguém. Quer dizer, você não consegue aproveitar o ciclo completo disso. Né? Então a influência foi lá, fez o post, gerou um pouquinho de barulho ali, deu algumas vendas, beleza, acabou aí. Mas você pode usar a influenciadora no seu remarketing, você pode utilizar no seu marketing, você pode fazer uma página especial para essas influenciadoras dentro da sua loja, né, com os looks que ela utilizou. Você pode fazer um CRM ali, um e-mail marketing com as escolhas que essa influenciadora fez. Então você tem muitas ações para realizar com uma ação que você fez. Né? Então as ações dentro do e-commerce elas são totalmente complementares dentro de qualquer empresa. A gente precisa saber reaproveitar tudo isso, todo o investimento que você fez. Né? Então foi lá, fez o investimento, você tem que entender, e por isso que precisa de calendário e precisa de planejamento. Você precisa entender de quais formas você consegue utilizar essa ação que você está fazendo. Como eu falei, cada ação aqui ela vai gerar um impacto e uma ação, que nem a gente falou aqui, uma influenciadora, ela vai gerar impacto em várias pontas aqui. Ela vai gerar na home do meu site, ela vai gerar numa página especial, ela vai gerar no meu CRM, ela vai gerar nas minhas redes sociais em reaproveitando esse conteúdo. Né? Então tem muitas partes, né, que você precisa reaproveitar. Tá certo? E a gente não pode esquecer da operação. Tá? Então a gente falou aqui muito de venda, muito em canal de venda, muito em ponto de contato, mas a gente não pode esquecer que a última ponta ali do cliente, né, é a entrega. Se eu não tiver uma boa entrega, eu não finalizei, eu não fechei o ciclo. Tá? Então, foi lá, comprei, gerei, tudo lindo, o cliente foi lá, explodiu o ticket médio desse cliente, o cliente comprou muito acima do ticket médio, entreguei ele numa embalagem legal, foi lá e atrasou o produto dele, ou perdeu dentro da operadora. Então tem que ter um serviço ali de acompanhar a encomenda desse cliente. Foi entregue, não foi entregue, serviço de pós-venda, gostou, estava tudo certo.
né? E a gente tá falando bastante em conversation marketing, né? Que é esse contato direto com o cliente, né? E por isso que muitas vezes ali o botão de WhatsApp para conversar com esse cliente, né? Então dispara ali uma pesquisa para esse cliente no WhatsApp, gostou do produto? Dispara um rastreio para o WhatsApp da encomenda dele, né? Então tem muitas ações e tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas a gente não pode esquecer que normalmente o cliente ele começa aqui na mídia, é o topo de funil, ele está conhecendo a sua marca, a gente trata o cliente de uma forma diferente, né? Não são todos os clientes que são iguais, e o ciclo só acaba quando o cliente está satisfeito com a encomenda dele dentro de casa, experimentou e está usando, aí que fecha o ciclo. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que é isso, eu acho que teve bastante conteúdo, eu espero realmente que vocês tenham aproveitado demais esse papo que a gente teve aqui hoje, que vocês tenham feito muitas anotações. Se vocês entenderem isso, vocês entenderam um conceito muito grande do que é o e-commerce. Ó, saiu até coraçãozinho, viu? Beleza? Não esquecendo que logo a gente vai ter um curso de 3 dias, tá? Sobre o mapa do e-commerce, né? O curso chama o e-commerce de sucesso, né? Então, um mapa para você faturar no mínimo 100 mil por mês. Tá? E 100 mil por mês para e-commerce, vou te falar, não é nada difícil. Tá? Então, a gente vai começar aí, vão ser 3 dias, né, consecutivos ali. Eu ainda não defini a data, então fica ligado aqui no Instagram, porque logo eu vou divulgar essas datas para vocês participarem. É 100% gratuito, tá? Esses 3 dias 100% gratuito, vai ter muito conteúdo legal. Vou deixar um mapa ali para vocês de como alcançar. A gente vai falar algumas dessas etapas aqui de uma forma um pouco mais detalhada. A gente vai ter um pouco mais de tempo ali para a gente detalhar, a gente conseguir se aprofundar um pouco mais, tá certo? Mas vai ser uma jornada muito legal aí que eu quero fazer com vocês. Beleza? Continua acompanhando. Toda segunda às 19 horas eu tô aqui pra gente bater um papo sobre negócio, marketing digital, sobre empresas e assim por diante. Beleza? Valeu, ótima noite, ótima segunda. Vamos com tudo. Bora vender! Valeu!